continuando a ideia sobre tratados internacionais, nós podemos voltar ao conceito de tratado previsto na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, na linha A do artigo 2º, que fala que tratado internacional é todo acordo escrito celebrado entre sujeitos de direito internacional público, regido pelo direito internacional público e que tenha como efeito produzir relações jurídicas entre esses sujeitos, né? Pode ser em um documento único ou em documentos conexos. Então, quando nós falamos em tratados internacionais, nós precisamos entender qual é o mecanismo, qual é a forma de criação de um tratado internacional. E nós podemos observar o tratado internacional quanto à sua forma de criação e quanto a forma de expressar aquilo que foi redigido. Então nós vamos primeiro identificar quais são os elementos que devem estar presentes em um tratado internacional, conforme determina a Convenção de Viena de 1969 sobre Direito dos Tratados, e depois qual é a forma de criação desses tratados. Então, no primeiro momento nós vamos observar quais são os itens que devem conter quando se celebra um tratado internacional. O documento deve constar determinados itens. E esses itens nós podemos dividir em título, preâmbulo, parte expositiva, articulado, fecho, assinatura e selo de lacre. E alguns podem ter anexos. Então, o que consta em cada uma dessas partes? Então, o primeiro item fala com relação ao título. O título nada mais é daquilo que indica a matéria que vai se cuidar do tratado internacional. E normalmente no título se coloca a cidade aonde ele foi celebrado e a matéria que o tratado cuida. Então nós vamos observar o tratado sobre a Convenção de Viena. Então foi um tratado celebrado na cidade de Viena, sob direito dos tratados. A matéria então regulada é tratado internacional. Nós temos, por exemplo, a Convenção de Montego Bay, sob direito do mar. É um tratado celebrado na cidade de Montego Bay, na Jamaica, sob direito do mar. Então nós temos, normalmente no título, especifica a cidade onde ele foi celebrado e a matéria do qual ele cuida. E aí pode também ter alguns tratados internacionais que não traz o nome da cidade ou que traz só a matéria regulada. Então, por exemplo, temos uma Carta de São Francisco ou a Carta da ONU. Então pode trazer só o nome da cidade ou pode trazer a matéria regulada. Então o título indica a matéria e o assunto que aquele tratado cuida. O preâmbulo indica as partes contratantes. Então nós queremos saber quais são os estados signatários daquele tratado internacional. Nós vamos lá no preâmbulo e vamos verificar quem é signatário daquele tratado. Normalmente, se vocês forem procurar, como existem, por exemplo, os vademecums, né, que traz aquele conjunto de leis e que vocês trazem para a sala de aula, no vademecum está um pouco resumido. O vademecum não traz a parte do preâmbulo, até porque, por exemplo, algumas convenções, como a Convenção do Rio, né, a Rio 92, nós temos lá 167 países, se eu não me engano, que são signatários. Então, se colocar o nome dos 167 países, vai ocupar 4 ou 5 páginas do vademecum, acaba encarecendo o livro, né? Então, o preâmbulo, se você quiser verificar, você pesquisa diretamente junto à organização internacional ou junto ao estado signatário e normalmente na internet você vai achar a parte do preâmbulo em que consta todos os estados que são signatários. Alguns tratados, como por exemplo a Convenção de Haia sobre apostilamento, você vai verificar que os estados signatários são os estados que constam lá no site, e você vai verificar todos aqueles estados, a questão do apostilamento entre um e outro estado. Não precisa mais legalizar determinados documentos, mas simplesmente se apostila determinados documentos. Então o preâmbulo indica as partes contratantes, estados e organizações internacionais e intergovernamentais. A parte expositiva talvez seja a parte mais importante de um tratado internacional. É aquilo que nós acabamos lendo em alguns documentos, e principalmente identificamos isso muito claro em tratados internacionais, que são os considerandos. Então, considerando o problema de saúde pública em determinado momento da história,
considerando a profilaxia dessa disseminação da doença, considerando que pode se causar uma epidemia, considerando a falta de higiene, a falta de água potável, considerando o período de chuva. Então, considerando o que nós chamamos de parte expositiva, é onde consta a intenção das partes para a celebração do tratado. Então, considerando o conflito entre Estado A e Estado B sobre a fronteira, considerando definir o limite objetivo de fronteira entre os dois estados, então a parte expositiva indica claramente por que está sendo celebrado aquele tratado. E nós vamos ver que na hora da interpretação desse tratado internacional, a parte expositiva será levada em conta se houver dúvidas com relação a qualquer redação. Então, depois do título, preâmbulo e parte expositiva, vem aquilo que nós conhecemos, né, em qualquer lei, e aquilo que vai constar no tratado internacional. Vem o articulado, que é aquela sequência de artigos que disciplina aquilo que os estados celebraram. Então você vai ver artigo 1º, inciso 1º, inciso 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e aí você vai ver dividido em títulos, capítulos e assim sucessivamente. Então o articulado é onde consta literalmente aquilo que os estados celebraram. Então nós temos lá o título, o preâmbulo, parte expositiva, o articulado. Terminou a parte do articulado, tudo aquilo que os estados queriam disciplinar, nós entramos então na parte final, no fecho, que especifica o local e a data da celebração do tratado. Então nós temos lá Viena, né, 23 de junho de 1969, e nós também identificamos o idioma, porque nós vamos ver que o idioma pode ser em 1, 2 ou mais idiomas, e o Estado se vincula a determinado idioma do qual foi celebrado. Então vai constar que existe o original em inglês, francês, em russo, em chinês, em árabe, em espanhol, e o número de exemplares que são originais, e qual o Estado se vinculou. Então os Estados Unidos da América se vincula ao idioma em inglês, o Brasil se vincula, por exemplo, ao idioma em inglês, tá? A Espanha se vincula ao idioma espanhol. E depois, então do fecho vem a assinatura, que é a parte também, talvez mais importante de um tratado internacional, porque nós vimos que o tratado é a manifestação expressa da vontade dos estados. Então, o chefe de estado, na sua grande maioria, pode ser num regime no qual nós temos presidencialista, nós temos parlamentarista, nós temos a questão relativa a outras formas de chefe de Estado. Nós vamos ver quem é o representante. No Brasil nós sabemos que é o presidente da República. Pode ser também o ministro das Relações Exteriores. Em outros estados ele pode ter um outro nome, chanceler, né? Ou outra forma de se expressar o ministro das Relações Exteriores, ou outra autoridade que tenha poderes delegados pelo presidente da República, o que nós vamos ver mais à frente, o chamado plenipotenciário, aquele que possui a carta de plenos poderes. E depois, ao final, se põe o selo de lacre, né? Aquele selo que representa o Estado. Pode ser marca d'água, pode ser o selo mesmo, aquele que nós acabamos vendo em filme, né? Que é o selo externo, que se coloca em determinado cera, né? E também o tratado pode trazer, então, anexos. Então, nós podemos referir que o tratado é dividido em título, preâmbulo, parte expositiva, articulado, fecho, assinatura, selo de lacre e pode conter anexos. Então nós temos aí que esses são os elementos que devem conter no tratado internacional. E o que nós vamos ver à frente, como se celebra um tratado internacional, quais são as etapas para a celebração de um tratado internacional. E aí, vamos ver na próxima.